Bom, já que é para falar de episódios violentos, né, soa quase irônico dizer que a Ku Klux Klan é desarmamentista. A gente teve recentemente a invasão no Capitólio por um grupo de supremacistas brancos, né? A versão mais moderna da Ku Klux Klan são os Oath Keepers e os Proud Boys, tentando reivindicar a suposta vitória de Donald Trump. E depois a gente teve o presidente Bolsonaro dizendo que coisa semelhante poderia acontecer aqui em 2022. Então, quando a gente fala em milícias armadas para proteger direitos de cidadãos contra supostos tiranos, a gente tem episódios violentíssimos como esse, que foi a invasão ao Congresso Nacional Americano, com 5 mortes por grupos armados com armas de fogo e com outros tipos de armas brancas também. E voltando àquela história de que você está sempre seguro quando você está armado, não é bem assim. A própria ministra Rosa Weber comentou na decisão dela que o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já passou pela experiência de ter sua arma de fogo roubada e desviada para o arsenal de criminosos. E aí ela conta, em 4 de julho de 1995, então o deputado federal Bolsonaro teve sua pistola Glock 38 roubada por 2 homens enquanto cruzava o bairro Vila Isabel, na cidade do Rio. E à época ele confirmou lá para o jornal A Tribuna da Imprensa, dizendo que mesmo armado me senti indefeso. Bom, se o presidente, que é um homem, né, oriundo do Exército, um capitão reformado, se sentiu indefeso, roubado por 2 criminosos no Rio de Janeiro, quiçá eu, armada, ou qualquer cidadão armado que tem o tal do elemento surpresa, e certamente nós teremos, a maioria de nós, menos habilidade para lidar com armas do que os criminosos. E muitas dessas armas são desviadas para o crime organizado, né? Foi o que a Rosa Weber citou em seguida, dizendo que 68% das armas de fogo apreendidas com criminosos foram adquiridas por cidadãos ou empresas de forma legal. Então tem esse... Vamos lá. A segurança da Rosa Weber, também. Eles usam o quê como arma? Isso, a segurança do STF, né? Do STF. São flores, né? Congresso Nacional. Bom, todo. mas aí são policiais, né? São forças constituídas pelo Sim, Estado. mas se a pessoa quer desarmar os outros, ela tem que se desarmar também. Detentor do monopólio da violência legítima. Não é um distintivo, que me faz capaz de utilizar corretamente uma arma de fogo. É o treinamento, e pode ter certeza, eu tenho mais treinamento que a maioria absoluta de todos os seguranças do STF, né? Se precisar eu comprovo isso para mim, claríssimo, né? Mas vamos lá, né? Então, primeiro, é desonestidade você pegar um caso e utilizar como regra, tá? E é isso que ela fez, né? Aliás, se ela tivesse, se você pegar, né, a sequência, né, de argumentos, né, vou dizer argumentos para não ser ofensivo, de argumentos que ela utiliza, né, na decisão dela, né? Você vai pegar este livro aqui, ó, né? E você vai ver que está tudo aqui há anos, tem artigo meu aqui de 5 anos que já falava sobre isso e demonstra, né, que isso é uma falácia, mais uma falácia desarmamentista, né? Então, assim, ela usa exceções, né, e obviamente ela pega o caso que passou o Bolsonaro, que só por ser o Exército, acredite, não quer dizer que se saiba utilizar corretamente uma arma de fogo e tenta incutir com isso a ideia, né, de que ninguém consegue se defender, o que é uma grande mentira. O problema é que no Brasil se levanta muito poucos dados sobre esse tipo de situação, infelizmente, né? Infelizmente. Mas pode ter certeza, né, que se houvesse um levantamento de dados corretamente, né, tudo isso caía por terra, né? Se formos usar um exemplo como regra, então eu também tenho o meu exemplo, quando eu também já reagi, né? Nem por isso perdi minha arma, nem por isso perdi minha vida, né? E salvaguardei a minha família numa tentativa de assalto na minha residência. Então pronto, um caso, pronto, tá valendo, vale para todo mundo. Não é isso que a gente está discutindo, né? Eu jamais falei que uma pessoa com uma arma de fogo está 100% segura. É como um cinto de segurança. Se eu tiver de cinto de segurança, batendo uma betoneira a 160 km por hora, não vai ser cinto de segurança que vai me proteger. Não é por isso que eu vou dizer que o cinto de segurança não é eficaz na maioria absoluta dos casos. Aliás, a ideia, né, daquele que tem uma arma de fogo, tanto na sua casa, em especial na sua casa, quanto o porte de armas, é realmente não ser surpreendido. Se você for surpreendido, fica tudo mais difícil. É impossível reagir? Não, não é impossível reagir. Em última instância, isso é um problema meu, né? É um problema de quem faz a escolha de ter uma arma de fogo. Eu não tenho, né? Não votei em ninguém, né? Eu não dei a autorização para ninguém, né? Para legislar sobre a minha vida particular e sobre as minhas escolhas.
Se eu quiser morrer tentando defender minha família, ninguém pode me impedir de fazer isso. Se eu quiser morrer tentando defender que seja a minha própria vida, ninguém tem nada a ver com isso. É a minha escolha, né? Há riscos em você possuir e andar armado? Claro que há. Eu seria extremamente desonesto, né, se eu falasse que não. Isso, né, é prerrogativa para dizer o risco de você desarmado é menor. Isso é falso. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira. Ninguém pode te garantir que você, mesmo se rendendo a um criminoso, deixando o criminoso entrar na tua casa, porque parece que aqui a proposta é essa, né? Não, se entrar na sua casa, deixa entrar. Liga para a polícia, né? Espera 20 minutos, e aí, enquanto isso, deixa o bandido fazer o que ele quiser com a tua família. Né? Isso é inadmissível. Inadmissível. Então, assim, temos que ter regras claras. Posso pegar um gancho nisso para fazer a pergunta, Lacombe? Claro. Porque é exatamente essa a minha próxima pergunta. É exatamente essa. Em primeiro lugar, chama a atenção para a incoerência da esquerda desarmamentista, que chama a polícia muitas vezes de fascista, faz campanha, como aqui nos Estados Unidos, para desmonetizar, tirar armas até, ou tirar recursos da polícia, porque fala que a polícia é sistematicamente racista, demoniza a polícia, basta ver o PSOL no Brasil. E ao mesmo tempo que é o monopólio das armas e da força na mesma polícia. Há no mínimo uma incoerência. E eu já usei outras vezes o extintor de incêndio, não é porque existe bombeiro que você não vai ter extintor, é para questões pontuais, ainda mais no meio rural, né? É muito fácil ser desarmamentista com um cheio de segurança privada e guarita no condomínio. No meio rural, com MST, que é defendido pela esquerda, né? Grupo de criminosos, se você não tiver uma arma para se defender, vai ligar para a polícia, é uma piada de mau gosto. Mas a pergunta, Benê, é exatamente sobre isso, sobre a cultura da covardia, sobre a cultura do não reaja, jamais, que a gente vê até polícia falando, né? E ignoram muitas vezes o fator dissuasão. Até em âmbito geopolítico, a gente sempre soube que o fator dissuasão é fundamental, porque é assim que você opera. Se os Estados Unidos entregassem todas as ogivas nucleares e a China e a Rússia não, o que ia acontecer no dia seguinte? A gente sabe. É muito evidente isso, né? Até um esquerdista é capaz de entender uma coisa dessa. Então, casas com bandeiras americanas que são associadas a patriotismo, que são associadas a republicanos, que, portanto, devem ter armas, são menos assaltadas. Tem o fator dissuasão. A pergunta técnica é essa, Benê. As estatísticas subnotificam os casos de sucesso de uso de armas para legítima defesa, inclusive naqueles que não incorreram em crime, porque ele foi impedido justamente pelo sujeito sacar uma arma? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos uma série de fatores aí. Primeiro é a ocorrência do não crime, né? É a ocorrência do não crime. Então imagine, né, alguém, como você falou, isso é estatístico, tá? Você sabe disso. Isso é estatístico, né? Casas nos Estados Unidos que têm bandeira americana pendurada na porta são menos furtadas e roubadas que as que não têm, né? Exatamente porque ali se prevê que há um patriota, que há alguém que defende a segunda emenda, que há alguém republicano, né, que vai ter uma arma de fogo, né? Agora, óbvio, né, como é que você vai contabilizar estatisticamente um crime que não acontece? É impossível, né? Então, um criminoso que olha e fala assim, poxa, eu acho que aquele cara está armado, poxa, eu acho que ali tem uma arma, né? Então eu não vou arriscar. Ninguém nunca vai saber disso, né? A não ser o foro íntimo desse criminoso, tá? Mas isso é estudado também, né? Há estudos nos Estados Unidos, no Canadá também, pelo Fraser Institute, né, que mostram, né, esse efeito dissuasório. Inclusive, há uma pesquisa nos Estados Unidos feita com milhares de prisioneiros, de criminosos presos, que mostra exatamente isso, tá? Ela foi feita pelo professor, não vou me lembrar agora, mas depois eu até mando para vocês, tá? E ele fez uma pesquisa com mais de 5 mil prisioneiros. E a maioria absoluta dos criminosos dizem: se eu desconfio que a pessoa, que a minha vítima, que a futura vítima está armada, eu evito esse confronto, tá? Isso tá lá, tá na pesquisa feita dentro das penitenciárias americanas. Alguns, inclusive boa parte dos criminosos, temem mais um cidadão armado do que o próprio policial armado, né? Ele tem mais receio do cidadão armado do que do policial, né? Isso aí, estatístico. Aí nós temos também o quê? Aquelas reações que não se transformam em boletim de ocorrência, portanto, né, não se transformam em estatística. E mesmo quando se transforma em estatística, essa estatística não é bem trabalhada. Isso é um problema muito sério do Ministério da Justiça, né, do Senasp, eu já falei isso várias vezes,
né? Esses dados tinham que ser levantados nos entes federativos, exatamente para a gente ter uma base de dados e poder, ou de um lado ou de outro, dizer, olha, o que acontece é isso aqui, estatisticamente, ponto final, tá? Mas a gente tem uma base. Infelizmente, não temos, então a gente tem que jogar, nesse caso, né? Óbvio, também com suposições e com exemplos que a gente conhece. Então, assim, tenho muitos amigos policiais, tenho muitos amigos civis que têm armas, tenho muitos que portam armas de fogo. Então, é corriqueiro, tá? A utilização da arma de fogo, às vezes com ou sem disparo, né, para se evitar um crime. Então você percebe que vai ser abordado, saca a arma, o simples sacar a arma já faz com que esse criminoso desista. Não raramente policiais chegam a atirar, chegam a fazer disparos, engata a primeira e vai embora, porque ele sabe a dor de cabeça que ele vai ter. A verdade é essa, né, gente? Então a gente tem que trabalhar com esse mundo também. Além de tudo, nós temos a nossa querida imprensa, né? Que aí, qual é o problema, né? Qual é o problema? E o professor John Lott, o livro está aqui atrás, eu não vou pegar. O professor John Lott, no livro Preconceito contra as Armas, ele mostra isso estatisticamente. Então ele pega, por exemplo, um caso que aconteceu numa universidade americana, onde um cara maluco resolveu matar, acho que o diretor ou a diretora da universidade. Ele vai armado da universidade, atira no vigia, chega a atirar na diretora. 2 alunos que estavam dentro da universidade estavam desarmados, porque as universidades são gun-free zones, e são nas gun-free zones que acontecem 94% dos ataques, né? Isso é bom já deixar frisado. Eles saem correndo, vão até o estacionamento, pegam as suas armas e voltam para confrontar o atirador, né? Quando eles chegam, o atirador estava com a arma na mão, saindo do prédio da reitoria, né? E aí ele vê os 2 armados e imediatamente ele se rende. Joga a arma no chão, deita no gramado e a polícia chega e o prende. E aí John Lott mostra isso, né? De mais de 250 vezes que a imprensa citou esse caso, noticiou esse caso, apenas em 2 veículos eles disseram que os alunos estavam armados. Em todos os outros eles disseram apenas o seguinte: foi confrontado por 2 alunos e acabou preso. E por que eles não disseram esse pequeno detalhe de que esses alunos estavam armados? Porque eles querem sempre um caso, o lado ruim da arma e nunca o lado bom. Tem um caso, essa questão do gun free zone, tem um caso de um atirador desses que escolheu um cinema mais longe da sua casa para cometer o atentado do que o que era mais perto, porque o que era mais perto permitia armas e o outro não.